Vamos lá. Periculosidade, pessoal. Periculosidade tem previsão na CLT a partir do artigo 193. Ok? Como eu disse para vocês, tanto a periculosidade quanto a insalubridade é obrigatória a perícia, salvo se tiver previsão em lei. Se tiver previsão em lei, não precisa de perícia, né? Então, assim, o que é a insalubridade? Exposição a agentes nocivos. O que é a periculosidade? É quando envolve a exposição do empregado ao risco de vida. É quando fala de risco de vida, tá? É quando fala de integridade física em jogo, né? Outra coisa, qual é o adicional de periculosidade? Será que o adicional de periculosidade tem todas aquelas nuances, mínimo, médio? Não, é um adicional só, tá? O adicional de periculosidade, pessoal, ele é de 30%. 30% sobre o salário básico. 30%, ou base, tanto faz, sobre o salário base, tá? Conforme aí o artigo 193, parágrafo 1º da CLT, e também previsão na súmula 191, inciso 1 do TST. Pronto. Então, a periculosidade, risco de vida, integridade física. Qual é o adicional de periculosidade? 30%, é um adicional só. 30% sobre o salário base, tá? Quem é que pela lei deve receber periculosidade? Quem é? Pessoal, nós tivemos atualização recente no nosso artigo 193 da CLT, tá? Então nós tivemos algumas atualizações que podem cair em prova e que eu vou falar agora dessas atualizações com vocês, tá? Vamos lá. Quem recebe, vamos botar aqui, quem recebe, se não tiver na lei tem que ter perícia. Quem é que recebe? Vamos lá. Pela CLT, artigo 193, tá? Recebe periculosidade. Quem se expõe, quem trabalha exposto de maneira habitual ou intermitente a explosivos. Falou de explosivos, periculosidade. Energia elétrica. Usinas, né? De energia elétrica, tá? Então, explosivos, energia elétrica, inflamáveis. Pronto. Primeira, tá? Então, quem recebe, de acordo com o artigo 193, quem se expõe a explosivos, energia elétrica, inflamáveis. Explosivos, energia elétrica, inflamáveis. Segundo, quem se expõe aí. Tivemos uma nova atualização que eu vou passar agora. Os agentes de trânsito, artigo 193, inciso 3. Agentes de trânsito, tá? Devem receber periculosidade. Colocaram aí no artigo 193, inciso 3 da CLT, tá? Os agentes de trânsito. Quem mais que recebe periculosidade? Recebe periculosidade quem se coloca em risco de assaltos, né? Assaltos, tiroteios, exposto a assaltos, tiroteios. Quem também se coloca aí para realizar a proteção pessoal ou patrimonial. Quem é que realiza? Que profissional realiza proteção pessoal ou patrimonial? Os vigilantes. Vigilantes recebem periculosidade. Ok? Vigia não, mas vigilante sim. Então nós já sabemos de alguns: explosivos, energia elétrica e inflamáveis. Agentes de trânsito, que foi uma atualização recente. Assaltos, tiroteios,
proteção pessoal ou patrimonial como vigilantes, tá? Nós também temos aí, pessoal, na CLT, tá? No artigo 200 da CLT, e tem uma OJ também. Deixa eu só confirmar se é a OJ 345 da SDI. Peraí. Deixa eu ver. É ela mesmo, tá? De acordo aí, vamos botar aqui. Tem que receber periculosidade o empregado que se expõe à radiação, né? Ou substâncias ionizantes. Radiação, tá? Essa sobre a radiação tem previsão aí na OJ 345 da SDI 1 do TST, tá? Também tem previsão no artigo 200 da CLT. Quem mais que deve receber periculosidade? O motoboy. Substâncias o quê, professor? Ionizantes. O motoboy, tá? O motoboy todo mundo sabe que tem que receber, né? Tá no artigo 193, parágrafo 4º da CLT. Motoboy, motociclista, tá? Quem mais que tá na lei que tem que receber periculosidade? O bombeiro civil. Deixa eu botar aqui. Bombeiro. Chama o bombeiro! Bombeiro, tá? Agora deixa eu só confirmar a lei do bombeiro aqui e o artigo lá do bombeiro. Peraí. Não tem nada disso, seu telefone, não sei o que, não sei o que. Pessoal, desligar o microfone, por favor. Aqui é o artigo 6º, tá? Artigo 6º, inciso 3 da lei 11.901 de 2009. 11.901 de 2009. O bombeiro civil tem que receber, não está na CLT, mas tem que receber. Artigo 6º, inciso 3 da lei 11.901 de 2009, tá? Quem mais que tem que receber periculosidade, tá? Pessoal, atualização novíssima, ainda não caiu em prova. Presta atenção. Eu vou até. Será que cabe aqui? Acho que sim. Vou pegar só um espaço aqui. Olha só. Tem que receber periculosidade, tá? Motoristas de veículos que transportam tanques com inflamáveis desde que não seja para consumo próprio. Tá? Isso daqui foi colocado no artigo, atualização, artigo 193, parágrafo 5º da CLT. O que é isso? Pessoal, os motoristas daqueles caminhões, transporte de cargas, sabe, que transportam tanques de inflamáveis, né? Antes era assim. Tinha que ver, antes, tá? Tinha que ver quantos litros de inflamáveis ele estava transportando. Se fosse abaixo professor, não sei se o senhor está me ouvindo, mas eu não estou lhe ouvindo em nada. De quando começou a aula, deu um bloqueio aí, não está saindo o som. Não sei se está assim com os outros colegas. Tá normal, amigo.
Meu tá normal. Normal aqui também. Eu acho que você deve ter desativado alguma coisa aí. Ou você pode sair e entrar de novo, que eu acho que vai. Tá conseguindo ouvir, não, né? Escreve aí para ele sair e entrar de novo na. Bom, vamos lá. Tá? Ele saiu já. Esse marão. Vamos lá. Olha aqui, gente. Como é que é isso aqui? Os motoristas de veículos que transportam. Aqueles motoristas. Como é que funcionava antes? Se o transporte estivesse transportando a menos que 200 litros de inflamáveis, menos, o cara não recebia periculosidade. Se fosse de 200 litros para cima, ele recebia periculosidade. Isso acabou. Agora, qual é a pergunta que você deve se fazer em prova? Se cair, olha, era um motorista de um veículo que transportava tanque de inflamáveis. Recebe ou não recebe periculosidade? Qual é a pergunta que você deve se fazer? A pergunta é: era para consumo próprio do veículo? Se era para consumo próprio do veículo, aquele inflamável, não tem direito à periculosidade. Se não era para consumo próprio, tem direito à periculosidade. Ok? Essa é a pergunta que você vai se fazer em prova, artigo 193, parágrafo 5º. Esse tanque de inflamáveis é para consumo próprio do veículo? Se sim, não recebe periculosidade. Se não, recebe periculosidade. Ok? Muito bem. Lembrando que a periculosidade também aí só será paga para quem se expõe de maneira habitual ou intermitente. Tirem print da tela. Vou salvar aqui. Pessoal, para finalizar, nós vamos falar rapidinho aqui de acordo coletivo do trabalho, acordo coletivo, e convenção coletiva. Artigo 611 da CLT. Ok? Olha só. Acordo coletivo e convenção coletiva, podem ser resumidos em um nome só, que é a chamada negociação coletiva. Tá? Negociação coletiva é a mesma coisa que acordo coletivo e convenção coletiva. Mesma coisa. É negociação coletiva, tá? Pessoal, o que é acordo coletivo do trabalho? Vamos botar aqui. Acordo coletivo. ACT. Vamos botar aqui CCT, que é convenção coletiva. Acordo coletivo do trabalho é quando o empregador, a empresa, senta com o sindicato dos empregados para realizar um contrato, né, uma negociação para trazer melhorias para a categoria. Tá? Então, acordo coletivo é o contrato firmado entre empregador e sindicato dos empregados, ok? Então vamos colocar aqui. Acordo coletivo é empregador versus sindicato dos empregados.
ou sindicato profissional, tanto faz. A convenção coletiva do trabalho é o sindicato do empregador mais o sindicato dos empregados. É o acordo realizado entre sindicato e sindicato, sindicato e sindicato. Entenderam a diferença? Então, acordo coletivo é empregador e sindicato. Convenção coletiva são dois sindicatos, um do empregador e outro dos empregados. Sindicato, 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 sindicato. Então, convenção coletiva é sindicato patronal versus sindicato profissional. Pronto. O prazo máximo de vigência de um acordo ou convenção coletiva hoje é de até, não necessariamente, mas até 2 anos. E é vedada a ultratividade. O que é ultratividade? Muito simples. Nós tínhamos uma súmula que nós já riscamos essa súmula em sala de aula, tá? Quem diz aqui que é 2 anos é o artigo 614, parágrafo 3º. Essa súmula a gente já riscou em sala de aula. Que súmula é essa? 277 do TST. 277 do TST. Essa súmula previa o seguinte: acordo coletivo do trabalho, convenção coletiva do trabalho, só perderão sua vigência, sua eficácia, quando outro acordo ou outra convenção coletiva substituir. Isso acabou hoje. Acabou o prazo do acordo e da convenção coletiva? Acabou, não vai ser prorrogado, não é vedada a ultratividade. Ok? O que mais? Nós temos também aqui sobre o acordo coletivo e convenção coletiva 2 artigos importantíssimos, que é o artigo 611-A de um lado. Do outro lado, eu tenho o artigo 611-B. Esses artigos são primordiais para a prova. 611-A, 611-B. Pessoal, tudo que está no artigo 611-A, o acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva do trabalho, prevalecem sobre a lei. Todas as matérias que estão lá. E eu te digo mais, prevalece sobre a lei e sobre a Constituição Federal. Ok? Todas as matérias que estão no artigo 611-A o acordo coletivo do trabalho e a convenção coletiva prevalecem sobre a lei, certo? É a mesma coisa que dizer assim, o negociado prevalece sobre o legislado. Vamos botar aqui. O negociado prevalece sobre o legislado. Já o que está no artigo 611-B não pode ser tratado por acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva. Ou seja, prevalece a lei e a Constituição aqui, tá? No 611-B, porque é uma questão de ordem pública. Vou te dar um exemplo. Acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva não podem suprimir o percentual de FGTS. Não podem. Por quê? Está no 611-B. É uma questão de ordem pública. Não podem suprimir o seguro-desemprego. Não podem dizer, a partir de agora, que o empregado que trabalha após 22 horas vai receber a mesma coisa que o empregado que trabalha de dia. Não, porque o empregado que trabalha em horário noturno tem que receber mais do que quem trabalha em horário diurno. Não pode dizer que a gestante vai deixar de receber licença maternidade. Não pode dizer
que a partir de hoje é liberado o trabalho para o menor de idade, para o menor de 14 anos. Não pode, porque menor de idade só pode trabalhar a partir dos 16, salvo na condição de aprendiz. Questão de ordem pública. Então, tudo que está no 611B da CLT não pode ser tratado por acordo ou convenção. E, professor, e se eu ver na prova, a gente já fez isso numa reclamação trabalhista, se eu ver na prova que tem um acordo coletivo, eu sou advogado do empregado, e tem um acordo coletivo que tirou o seguro-desemprego do empregado. O que eu vou pedir? A nulidade da cláusula. A nulidade. E tem um artigo que a gente pede a nulidade, artigo 9 da CLT. O artigo 9 da CLT fala sobre contratos, cláusulas que obstam direitos trabalhistas. Não pode, é contra a lei, pede a nulidade do contrato. Seja do contrato, seja do acordo coletivo, seja da convenção coletiva. Ok? Muito bem. Vamos lá. Continuando sobre acordo coletivo do trabalho e convenção coletiva do trabalho, tá? Quero falar para vocês a respeito, pessoal, do descumprimento deles, tá? Primeiro, sobre essa questão aqui. Olha só. Redução salarial. Por acordo e convenção coletiva, como regra, vamos lá, não pode reduzir salário, não pode. Mas, exceção, pode reduzir salário por acordo ou convenção coletiva do trabalho, tá? Desde que seja dado aos empregados uma garantia no emprego enquanto durar o acordo ou a convenção coletiva. Eles não podem ser demitidos, tá? Desde que seja concedida uma garantia de emprego aos trabalhadores. Ok? Sobre isso daqui, a previsão é artigo 611-A, parágrafo 3º da CLT. Professor, e se tem um acordo e uma convenção coletiva reduzindo o salário do empregado, né? E se tiver? E aí o empregador pega e demite ele, vai ter que reintegrar. Vai ter que reintegrar em caráter liminar. Tá? Por quê? Porque ele não pode ser demitido enquanto durar isso. Ele tem uma garantia provisória. Tá? Show? Vou para outra tela para finalizar essa parte de acordo e convenção. Deixa eu salvar ela aqui. Podem tirar print se quiserem. Vamos lá finalizar, gente. Olha aqui, ó. Continuando sobre acordo coletivo do trabalho e convenção coletiva do trabalho, tá? Já falei para vocês da garantia de emprego, já falei sobre o artigo 611-A, 611-B. Se for do 611-B, pede a nulidade contratual da cláusula, tá? Bom, vamos lá. Se for descumprido o acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva do trabalho, se tiver descumprimento de acordo coletivo do trabalho, convenção coletiva do trabalho ou sentença normativa, dos três, tá? Cabe para os três. Cabe ação de cumprimento. Ok? Prevista no artigo 872 da CLT. A ação de cumprimento pode ser ajuizada por um empregado só ou vários empregados
e pelo sindicato da categoria. Certo? Então, não cumpriu a cláusula do acordo ou da convenção coletiva, cabe ação de cumprimento. O que mais? Além de caber ação de cumprimento, pessoal, se ficar constatado na Justiça do Trabalho que houve descumprimento do acordo coletivo ou da convenção coletiva, tanto pelo empregado quanto pelo empregador, a CLT estipula uma multa, tá? Se tiver descumprimento pelo empregado ou empregador, paga a multa. Essa multa está no artigo 622 da CLT e também súmula 384 do TST. Tá? Que multa é essa? Pessoal, não tem o valor da multa na CLT. Ela diz o seguinte: a multa que o empregado ou o empregador irão pagar, o valor dela estará previsto no próprio acordo ou convenção coletiva, em caso de descumprimento, tá? Valor da multa, valor previsto no acordo coletivo do trabalho ou na convenção coletiva do trabalho. Certo? Então vamos relembrar isso aqui. Descumpriu o acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, para o cumprimento da sentença normativa, cabe ação de cumprimento. Pronto, tá? Empregado e empregador ou empregador descumpriram, paga a multa. Qual é o valor? Não sei. O valor da multa vai estar estipulado no próprio acordo ou convenção coletiva, de acordo com o artigo 622 da CLT e súmula 384 do TST. Outra coisa, pessoal, em casos de anulação, isso daqui já caiu em prova 2 vezes na segunda fase. Muito cuidado com isso. A atenção máxima aqui, a anulação de cláusula de acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva do trabalho, a gente vai lá para o artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. Ok? Artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. Pessoal, atenção máxima aqui. Parece muito fácil isso, mas a FGV ela é muito chata em relação a essa resposta aqui, tá? Deixa eu ver quantos estão aqui online, se tem alguém para aceitar. Tá, olha só. Se tiver uma ação na Justiça do Trabalho pleiteando a anulação de uma cláusula, anulidade de uma, que nem a gente pede, artigo 9 da CLT, a nulidade da cláusula de um acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva, o que já caiu sobre isso? A FGV perguntou quem é que deve estar no polo passivo da ação. Se tiver uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a nulidade da cláusula do acordo coletivo ou da convenção coletiva, quem é que deve estar no polo passivo da ação? Aí, quem respondeu? A empresa. Só isso. Zerou a questão. Você tem que responder a letra do artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. Deve estar no polo passivo a empresa e o sindicato da categoria. Presta atenção. Os sindicatos, tá? Deve estar no polo passivo a empresa, se foi um acordo coletivo, né? A empresa e os sindicatos, tá? Os dois, empresa e sindicato. Não basta dizer só sindicato, não basta dizer só empresa. Tem que estar no polo passivo os dois, empresa e sindicatos. Então vamos colocar isso aqui, não esqueçam mais. Essa questão matou meio mundo na segunda fase. Provavelmente nessa semana nós já vamos chegar nela, tá? Olha só. Na anulação de cláusula, deixa eu pegar outra cor. Deve estar no polo passivo empresa mais sindicato.
Além disso, com a atualização que nós tivemos na CLT após a reforma trabalhista, nós temos aí o artigo 620 da CLT, tá? Vou botar aqui. Artigo 620 da CLT. O que o artigo 620 da CLT diz pra gente? Hoje, acordo coletivo do trabalho, ainda que menos benéfico, prevalece sobre convenção coletiva do trabalho. Pessoal, sempre, 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 acordo coletivo do trabalho prevalece sobre convenção coletiva do trabalho. Ok? Depois da reforma trabalhista é isso, tá? Prevalece sobre convenção coletiva do trabalho, ainda que menos benéfico. Ok? Bom, para finalizar a aula, nós vamos falar aqui sobre... porque eu estou falando de acordo coletivo, convenção, já vou falar de uma figura que não precisa do acordo coletivo, nem da convenção coletiva. Quem é essa figura? Olha só, existe na CLT um cara chamado de... Deixa eu botar aqui dentro desse quadrinho. Existe um cara chamado na CLT de empregado hipersuficiente. Previsão legal, artigo 444, parágrafo único da CLT. É o empregado hipersuficiente. Quem é esse cara? Pela letra do artigo 444, parágrafo único da CLT, o empregado hipersuficiente é o seguinte: primeiro, ele tem diploma de curso superior. Segundo, o salário dele é superior a 2 vezes o teto da Previdência Social, tá? Esse é o empregado hipersuficiente, que está no artigo 444, parágrafo único da CLT. Ele tem diploma de curso superior e ele tem um salário superior a 2 vezes o teto da Previdência Social. Pessoal, pela doutrina, tá? Essa questão do diploma de curso superior, ela não é obrigatória para ser hipersuficiente, mas o salário sim. Se o cara não tem o diploma de curso superior, mas ele já tem um salário altíssimo, ele já é hipersuficiente, ok? Bom, vamos lá. Qual é o negócio aqui? A questão é, o empregado hipersuficiente, não é que ele não pode, ele pode, mas ele não precisa do sindicato para nada. Por quê? Porque ele é um empregado hipersuficiente, ao contrário de 99% dos empregados. A grande maioria dos empregados, né, nas relações de emprego, são a parte hipossuficiente da relação, né? E o empregador é a parte hipersuficiente. Só que esse empregado, ele está no mesmo patamar de hierarquia, de igualdade do empregador, porque ele é hipersuficiente. Então, ele pode recorrer ao sindicato, claro que pode, mas não precisa, pela lei não precisa. Então, geralmente, os acordos coletivos do trabalho, as convenções coletivas do trabalho, são realizadas para o empregado hipossuficiente, geralmente. O empregado hipersuficiente, se ele quiser, ele pode, em vez de fazer um acordo coletivo, né, ele pode sentar com o empregador e tratar sobre o contrato de trabalho dele por um mero contrato escrito. Ao contrário do empregado hipossuficiente, que precisa de acordo ou convenção coletiva, o hipersuficiente basta um acordo escrito. Só que olha só, o empregado hipersuficiente só pode tratar diretamente com o empregador, tá? Pode tratar por acordo individual escrito, as matérias
do artigo 611-A da CLT. Pessoal, prestem bem atenção no que eu coloquei aí. Ele só pode tratar com o empregador, por um acordo escrito, somente as matérias que estão previstas no artigo 611-A da CLT. Só. O que está no 611-A da CLT, ele não precisa de acordo coletivo nem convenção. Ele senta com o empregador e trata diretamente com o empregador e faz um contrato escrito. Ele não pode tratar com o empregador o que está previsto no artigo 611-B. Nós já vimos isso, é uma questão de ordem pública, ok? 611-B não, mas o 611-A pode, certo? Entenderam? Põe o joinha aí para mim. Muito bem, nós vamos acabar a aula aqui. O Aníbal pode finalizar aí, tá? Foi bastante coisa hoje, né? Bastante coisa, hein? Caraca, eu falei de muita coisa hoje. Falei de tudo sobre acordo e convenção coletiva, falei sobre salário e remuneração, falei sobre terceirização, trabalho temporário, empreitada, subempreitada, nem lembro mais, foi tanto, insalubridade, periculosidade, foi bastante coisa, tá? Ou seja, em 2 aulões que vocês já tiveram comigo, esse é o segundo, né? Eu já dei quase todo o direito de trabalho, toda a CLT para vocês, tá? Já ajuda vocês a fazerem aí, responderem as questões e tudo mais, já para ter um norte, né? Ou você pode rever essas aulas no YouTube também, ou também tem minha apostila de direito material, você pode ler, tá? Pessoal, valeu por hoje, a gente se encontra na segunda-feira. Segunda-feira nós vamos fazer contestação em sala de aula, então eu não vou passar nenhum tipo de tarefa de peça para casa agora, porque nós vamos fazer só a contestação na segunda-feira, focar nela. Só que eu quero que vocês respondam questões, que vocês trabalhem o esqueleto, passem a limpo as peças, tá? Estudem, tá? Segunda-feira começa na porrada a contestação. Beijo. Tchau, professor. Tchau, Bom sábado. Bom final de semana para o senhor. bom final de semana. Igualmente. Bom fim de semana a todos. Tchau, professor. Tchau. Tchau, povo. Tchau, povo.